Lei Orgânica N Grau 0000, de 4 de abril de 1990. Lei Orgânica do Município de Caxias do Sul. Preâmbulo. Nós, representantes do povo e do município de Caxias do Sul, reunidos em Câmara Constituinte Municipal, com os poderes outorgados pelas Constituições da República Federativa do Brasil e do Estado do Rio Grande do Sul, com pensamento voltado para a construção de uma sociedade soberana, livre, igualitária e democrática, fundada nos princípios de justiça e do pleno exercício de cidadania ética, moral e do trabalho, promulgamos, sob a inspiração popular e proteção de Deus, a seguinte Lei Orgânica do Município de Caxias do Sul. Título 1º dos Princípios Fundamentais. Parte 1. O município de Caxias do Sul é unidade do território do Estado do Rio Grande do Sul, com personalidade jurídica de direito público interno e autonomia política, administrativa e financeira, que proclama e adota, nos limites de sua autonomia e competência, os princípios fundamentais e os direitos individuais, coletivos, sociais e políticos, universalmente consagrados e reconhecidos pelas Constituições Federal e Estadual, a todas as pessoas no âmbito do seu território. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta lei orgânica. Parte 2. A soberania popular será exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito. Segunda, referendo. Terceira, iniciativa popular. Parte 3. São poderes do município, independentes e harmônicos entre si, o legislativo e o executivo. Parágrafo único. É vedado a qualquer dos poderes delegar atribuições e ao cidadão, investido em um deles, exercer função em outro, salvo nos casos previstos nesta lei orgânica. Título 2º da Organização do Município, capítulo 1º Disposições preliminares. Parte 4. É mantida a atual circunscrição territorial do município, cujos limites só poderão ser alterados nos termos da legislação. Parágrafo único. O município tem como sede a cidade de Caxias do Sul. Parte 5. Os símbolos oficiais do município são os estabelecidos em lei. Parte 6. O território do município poderá ser dividido em distritos, subdistritos e regiões administrativas, criados, organizados e extintos por lei municipal, observada a legislação em vigor. Capítulo 2º da Administração Pública. Seção I. Disposições Gerais. Parte 7. A administração pública direta, indireta ou fundacional obedecerá, dentre outros princípios, aos de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também aos seguintes. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Segunda, a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. As provas deverão aferir, com caráter eliminatório, os conhecimentos específicos exigidos para o exercício do cargo. B. Os pontos correspondentes aos títulos não poderão exceder a mais de 1/5 do total de pontos do concurso. Terceira, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Quarta, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos, será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. V. É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Sexta, a lei reservará percentual de cargos e empregos públicos às pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão. Sétima, os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. Oitava, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados, para fins de concessão de acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento. X é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, a de 2 cargos de professor, b, a de 1 cargo de professor com outro técnico ou científico, c, a de 2 cargos privativos de médico. X, a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações mantidas pelo poder público. X, são estáveis, após 2 anos de efetivo exercício, servidores municipais nomeados em virtude de concurso público. X e I, os cargos em comissão serão exercidos preferencialmente por servidores, nos casos e condições previstos em lei. X e I, somente por lei específica poderão ser criadas empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação pública. X e V, ressalvados os casos específicos na legislação, as obras, os serviços, compras e alienações são contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente deve permitir as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Uma administração pública municipal é fundacional, quando realizada por fundação instituída ou mantida pelo município. 2. A publicação dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 3. A não observância do disposto nos incisos I implicará na nulidade do ato e na punição da autoridade responsável, nos termos da lei.
4. Todo e qualquer cidadão no gozo de suas prerrogativas constitucionais poderá prestar concurso para preenchimento de cargo da administração pública municipal, na forma que a lei estabelecer. 5. A ação político-administrativa do município será acompanhada e avaliada, através de mecanismos estáveis, por conselhos populares, na forma da lei. Art. 8. Ao servidor público em exercício de mandato eletivo aplicam-se as seguintes disposições, e, tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou municipal, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. E, investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. E, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. E v. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. V. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse. Seção II dos servidores municipais. Art. 9. O município deverá estabelecer em lei o regime jurídico de seus servidores. Art. 10. Os cargos e funções públicos serão criados por lei que fixará a denominação, padrão de vencimentos, condições de provimento e recursos pelos quais serão pagos os seus ocupantes. Art. 11. São direitos dos servidores públicos do município, além de outros previstos na Constituição Federal e nas leis, mais os seguintes. I. Vencimento ao salário básico, nunca inferior ao salário mínimo fixado pela União, para os trabalhadores urbanos e rurais. I. Irredutibilidade de vencimentos ou salários. I. 13º salário ou vencimento, com base na remuneração integral ou no valor dos proventos da aposentadoria. IV. Remuneração para o trabalho noturno que será de, no mínimo, 20% superior ao trabalho diurno. V. Salário família ou abono familiar para seus dependentes. Vi. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais, facultada a compensação de horários e redução da jornada, na forma da lei. Vi. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Vi. Remuneração do serviço extraordinário, superior, no mínimo, em 50% à do normal. E X. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais do que a remuneração normal, e pagamento antecipado. X. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e da remuneração, com a duração de 120 dias. X. Licença paternidade nos termos fixados em lei. X e I. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. X e I. Remuneração, exercício de cargos e funções e critério de admissão não diferenciáveis por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. X e V. Auxílio transporte, correspondente à necessidade do deslocamento do servidor em atividade para seu local de trabalho, nos termos da lei. XV. Auxílio funeral. XVI. Regime jurídico único, estabelecido em estatuto, através de lei complementar, observados os princípios e normas da Constituição Federal e desta lei orgânica. XVI. Planos de carreira que prevejam, também, as vantagens de caráter individual, bem como as relativas à natureza e ao local de trabalho. 18º. Carreiras, organizadas de modo a favorecer o acesso generalizado aos cargos públicos. X e X. Promoções de grau a grau nos cargos organizados em carreira, obedecendo aos critérios de merecimento, habilitação, especialização e antiguidade, alternadamente, e lei que deva estabelecer normas para assegurar critérios objetivos na avaliação. XX. Tratamento sem discriminação no tocante à remuneração e critérios de admissão do servidor, se portador de deficiência. XXI. Adicional de remuneração às atividades consideradas penosas, insalubres, perigosas e de difícil acesso, na forma da lei. XXI. Programa de auxílio ao servidor público estudante e seus dependentes. 23º. Programas de auxílio à alimentação extensivo a todos os servidores da administração direta, indireta e fundacional. XXIV. Serviço de assistência social, garantido pelo município a todos os servidores da administração direta, indireta ou fundacional. Art. 12. A revisão geral da remuneração dos servidores públicos ativos, inativos e dos pensionistas far-se sempre na mesma data e nos mesmos índices. O índice de reajuste dos vencimentos dos servidores não poderá ser inferior ao necessário para repor o seu poder aquisitivo. 2. As gratificações e adicionais por tempo de serviço serão asseguradas a todos os servidores municipais efetivos e serão regidas por critérios uniformes quanto à incidência, ao número e às condições de aquisição, na forma da legislação. 3. A lei deverá assegurar ao servidor que, por um quinquênio completo, não houver interrompido a prestação de serviços ao município e revelar assiduidade, licença-prêmio de 3 meses, que poderá ser convertida em tempo dobrado de serviço, para os efeitos nela previstos. Art. 13. Fica vedado atribuir aos servidores da administração pública qualquer gratificação de equivalência superior à remuneração fixada para os cargos ou funções de confiança criados em lei. Parágrafo único. É vedada a participação dos servidores públicos no produto da arrecadação de multas, inclusive da dívida ativa.
Art. 14. O pagamento da remuneração mensal dos servidores públicos do município deverá ser realizado até o último dia útil do mês de trabalho prestado. 1. O pagamento da gratificação natalina, também chamada 13º salário, será efetivado até o dia 20 de dezembro, garantido ao servidor que o requerer, entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano, recebimento da metade do 13º salário num prazo de 30 dias. Contado a partir de protocolado o requerimento. 2. As obrigações pecuniárias dos órgãos da administração direta e indireta para com os seus servidores ativos, inativos ou pensionistas, não cumpridas até o último dia do mês da aquisição do direito, serão liquidadas com valores atualizados pelos índices aplicados para a revisão geral da remuneração dos servidores públicos do município. Art. 15. O tempo de serviço público federal, estadual e municipal prestado à administração direta e indireta, inclusive fundações públicas, será computado integralmente, para fins de avanço, gratificação e adicionais por tempo de serviço, aposentadoria e disponibilidade. Art. 16. O servidor público será aposentado e, por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificadas em lei e proporcionais nos demais casos. E, compulsoriamente, aos 70 anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, e, voluntariamente, aos 35 anos de serviço, se homem, e aos 30, se mulher, com proventos integrais. B. Aos 30 anos de efetivo exercício em funções de magistério, se professor, e 25, se professora, com proventos integrais. C. Aos 30 anos de serviço, se homem, e aos 25, se mulher, com proventos proporcionais a esse tempo. D. Aos 65 anos de idade, se homem, e aos 60, se mulher, com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Lei complementar poderá estabelecer exceções ao disposto no inciso I, A e C, no caso de exercício de atividades consideradas penosas, insalubres ou perigosas. 2. A lei disporá sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários. 3. Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendido aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei. 4. Na contagem do tempo para a aposentadoria do servidor aos 35 anos de serviço, e da servidora aos 30, o período de exercício de atividades que assegurem direito à aposentadoria especial será acrescido de 1/6 e de 1/5, respectivamente. Art. 17. O servidor inativo, por tempo de serviço, que, nesta condição, prestar serviços ao município após sua aposentadoria, terá incorporada aos seus proventos, quando de seu afastamento, uma parcela correspondente a 1/30 dos seus proventos por ano de serviço prestado. Art. 18. O professor ou professora que trabalhe no atendimento de excepcionais poderá, a pedido, após 25 ou 20 anos, respectivamente, de efetivo exercício em regência de classe, completar seu tempo de serviço em outras atividades pedagógicas no ensino público municipal, as quais serão consideradas como de efetiva regência. Parágrafo único. A gratificação concedida ao servidor público municipal designado exclusivamente para exercer atividades no atendimento a deficientes, superdotados ou talentosos, será incorporada ao vencimento após percebida por 5 anos consecutivos ou 10 intercalados. Art. 19. Decorridos 30 dias da data em que tiver sido protocolado o requerimento da aposentadoria, o servidor público será considerado em licença especial, podendo afastar-se do serviço, salvo se antes tiver sido cientificado do indeferimento do pedido. Parágrafo único. No período da licença de que trata este artigo, o servidor tem direito à totalidade da remuneração, computando-se o tempo como de efetivo exercício para todos os efeitos legais. Art. 20. O município manterá órgão ou entidade de previdência e assistência médica, odontológica e hospitalar para seus servidores e dependentes, mediante contribuição, na forma da lei. A diretoria da entidade previdenciária dos servidores públicos municipais será eleita pelo voto direto e secreto dos seus associados. 2. O presidente da entidade previdenciária do município será eleito por voto direto e secreto dos seus associados. 3. A contribuição dos servidores, descontada em folha de pagamento, bem como a parcela devida pelo município ao órgão ou entidade de previdência, serão repassadas até o dia 5 do mês seguinte ao da competência. 4. O benefício da pensão por morte corresponde à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, sendo revisto, na mesma proporção e na mesma data, sempre que ocorram modificações nos vencimentos dos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação de cargos ou funções em que se deu o falecimento ou a aposentadoria, na forma da lei. 5. O valor da pensão por morte deve ser rateado, na forma da lei, entre os dependentes do servidor falecido e, extinguindo-se o direito de um deles, a cota correspondente é acrescida às demais, procedendo-se a novo rateio entre os pensionistas remanescentes. 6. O órgão ou entidade referidos no caput não podem retardar o início do pagamento de benefícios por mais de 40 dias após o requerimento de protocolo, comprovada a evidência de fato gerador.
7. O benefício da pensão por morte do segurado do município não é retirado de seu cônjuge ou companheiro em função de uma nova união ou casamento destes. Art. 21. Ao servidor público, quando adotante, ficam estendidos os direitos que assistem ao pai e à mãe naturais. Art. 22. Nenhum servidor poderá ser diretor ou integrar conselho de empresas fornecedoras ou prestadoras de serviços ou que realizem qualquer modalidade de contrato com o município, sob pena de demissão do serviço público. Art. 23. A lei assegurará aos servidores da administração direta, indireta e das autarquias, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas, do mesmo poder, ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual, assim como as relativas à natureza ou local de trabalho. Art. 24. É vedado ao servidor, ressalvadas as vantagens de caráter individual, assim como as relativas à natureza ou ao local de trabalho, perceber mais do que o prefeito municipal. Art. 25. O servidor público municipal, se morto em função de serviço ou em razão dele, reconhecidas as circunstâncias na apuração regular, previstas em lei pela Advocacia Geral do município, será promovido post-mortem. 1. Se pertencente a cargo isolado ou empregado, haverá um acréscimo de 20% à remuneração da pensão respectiva. 2. Sendo o servidor ocupante de cargo em final de carreira, a pensão respectiva terá por base a remuneração correspondente, acrescida da diferença entre a mesma e a do padrão imediatamente anterior. Art. 26. O servidor, detentor de cargo de provimento efetivo que tenha permanecido durante 5 anos consecutivos no desempenho de cargo em comissão, função gratificada, ou ambos, terá incorporada, para todos os efeitos legais, a vantagem de cunho pessoal. 1. O servidor efetivo e que houver exercido cargo em comissão, função gratificada, ou ambos, por 2 anos, terá adicionada a importância equivalente a 20%. I. Do valor da função gratificada, e do valor correspondente à diferença entre o padrão do cargo de provimento efetivo e do cargo em comissão. 2. A cada 2 anos excedentes no exercício de cargo em comissão, função gratificada, ou ambos, corresponderá a novo acréscimo, no mesmo percentual, sobre os valores previstos nos incisos I e I do parágrafo anterior, até o máximo de 100%. 3. Se mais de um cargo em comissão ou função gratificada tiver o servidor exercido, servirá de base de cálculo de mais elevado valor, desde que nele tenha permanecido, no mínimo, por 2 anos. 4. Computar-se-ão, para todos os efeitos legais, as permanências já ocorridas nos cargos em comissão, funções gratificadas dos servidores, ou ambos, à vista de seus assentamentos funcionais. Art. 27. Fica vedada a cedência de servidores entre os poderes do município, assim como a outros órgãos públicos de qualquer esfera ou entidades particulares, sem a expressa manifestação de anuência do servidor e estabelecida através de convênio. Parágrafo único. É vedada a cedência de servidores a entidades particulares com fins lucrativos. Art. 28. Aos ocupantes dos cargos em comissão, além de outras vantagens atribuídas em lei, serão asseguradas as seguintes: I. 13º salário integral, II. Abono família aos seus dependentes, II. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos, IV. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o valor do respectivo cargo, V. Licença à gestante, sem prejuízos do cargo e da remuneração, com a duração de 120 dias, vi. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Art. 29. Fica instituída a figura do delegado da Associação dos Servidores Públicos Municipais, a ser eleito pelos servidores públicos, na proporção de um delegado para cada 50 servidores, garantida a irredutibilidade de vencimentos e a inamovibilidade do local de trabalho, salvo com o seu consentimento expresso. Art. 30. Aos servidores municipais fica assegurada a participação através de representantes eleitos diretamente em órgãos colegiados, instituídos pela administração pública, não importando o caráter dos mesmos. Capítulo 3. Dos bens municipais. Art. 31. Constituem bens municipais todas as coisas, móveis e imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, pertençam ao município. Art. 32. Cabe ao prefeito a administração dos bens municipais, respeitada a competência da Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços. Art. 33. Todos os bens municipais serão cadastrados com a identificação respectiva, os quais ficarão sob a responsabilidade do titular da secretaria ou do setor a que estiverem afetos. Art. 34. A alienação de bens municipais, subordinada à existência de interesse público devidamente justificado, será precedida de avaliação e autorização legislativa, quando imóveis, fica dispensada a concorrência pública nos casos de permuta e doação, esta permitida apenas para entidades e instituições públicas assistenciais sem fins lucrativos. Móveis, depende apenas de concorrência pública, dispensada nos casos de doação que é permitida exclusivamente para fins assistenciais e com interesse público relevante. Art. 35. A aquisição de bens imóveis, por compra ou permuta, dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. Art. 36. É proibida a doação, venda ou concessão de uso de qualquer fração dos parques, praças, jardins ou largos públicos, salvo concessão de uso para pequenos espaços previstos no Código de Posturas do município, com autorização legislativa. Capítulo 4 da competência.
Art. 37. A competência comum do município com a União e o Estado, e zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, e cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. E proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis, os sítios arqueológicos e paleontológicos. E impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Preservar a flora e a fauna. Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais no âmbito de seu território. Art. 38. É a competência do município, ressalvada a do Estado, prover tudo quanto diga respeito aos assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições. Organizar-se juridicamente, expedir leis, atos e medidas de seu exclusivo interesse, e elaborar o orçamento municipal, prevendo a receita e fixando a despesa com base em planejamento adequado, e instituir e arrecadar os tributos de sua competência e aplicar às suas rendas. Organizar o quadro e estabelecer o regime jurídico único de seus servidores, atendidas as disposições da legislação. Prover a estrutura para combate a incêndio e definir os equipamentos preventivos nos edifícios em geral. Adquirir bens, inclusive através de desapropriação por necessidade ou utilidade públicas, ou por interesse social. Elaborar o seu plano diretor de desenvolvimento integrado. Determinar o itinerário e os pontos de parada dos transportes coletivos, bem como fixar os locais de pontos dos táxis e táxis lotação. Conceder, permitir ou autorizar serviços de transportes coletivos, de táxis e táxis lotação, bem como fixar as respectivas tarifas. Fixar e sinalizar os limites das zonas de silêncio, de trânsito e tráfego. Disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar tonelagem máxima permitida de veículos em estradas municipais. Sinalizar as vias urbanas e estradas municipais. Regulamentar e fiscalizar a instalação e funcionamento dos elevadores. Dispor sobre serviço funerário e cemitérios, encarregando-se da administração daqueles que forem públicos e fiscalizando os pertencentes a entidades privadas. Autorizar e fiscalizar, regularmente, a fixação de cartazes e anúncios, bem como a utilização de quaisquer outros meios de publicidade e propaganda, nos locais sujeitos ao poder de polícia municipal. Disciplinar os jogos esportivos, os espetáculos e os divertimentos públicos, sem prejuízo da ação policial do Estado, e incrementar práticas esportivas, com especial atenção aos alunos de estabelecimentos municipais. Dispor sobre captura, apreensão, depósito e destino de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação. 18º. Instituir e impor multas por infração de suas leis e resoluções. Interditar edifícios em ruínas ou em condições de absoluta insalubridade e fazer demolir qualquer construção que ameace ruir, após vistoria que poderá ser assistida pela parte interessada, mediante laudo assinado por comissão de peritos. Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Organizar e prestar diretamente ou sob delegação, sempre através de licitação, os serviços públicos de interesse local, inclusive o de transporte coletivo, que possui caráter essencial. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual. 23º. Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental. Manter setor centralizado para atendimento de reclamações relativos à prestação de serviços públicos. Legislar sobre os serviços de utilidade pública e regulamentar os processos de instalação, distribuição e consumo público de água e gás. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições e horário para funcionamento de estabelecimentos comerciais e similares, observadas as normas federais pertinentes. Regular o tráfego e o trânsito nas vias públicas municipais, atendendo às necessidades de locomoção das pessoas portadoras de deficiência. Disciplinar a localização, nas áreas urbanas e, nas proximidades de culturas agrícolas e mananciais, de substâncias potencialmente perigosas.
XXX, promover a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos domiciliares e de limpeza urbana. XXXI, fazer cessar, no exercício do poder de polícia administrativa, as atividades que violarem as normas de saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, estética, moralidade e outras de interesse da coletividade. XXXI, dispor sobre autorização, permissão e concessão de uso de bens públicos municipais.